Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer um comentário, uma reflexão aqui sobre essa fala do Bolsonaro anteontem ou ontem, né? Tá aqui, vou deixar o link para vocês aqui também, na qual ele diz que a missão dele ainda não acabou, né? Então, depois de toda a lambança que foi o governo dele, né? E que continua, na verdade, reverberando, né, até o início desse ano, com aquela invasão absurda lá do Congresso Nacional, do STF, do Palácio do Planalto, aquela quebradeira, um prejuízo de milhões ali para o dinheiro público, e ele ainda acha que ele tem uma missão e que ele está, né, que essa missão continua, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai comentar alguns trechos da fala dele, vou deixar o link aqui também para vocês. Vamos falar um pouquinho também sobre essa coisa do messianismo na política, porque essa coisa de missão é muito isso, né? E os dois lados da questão, né? E também vamos fazer uma reflexão aqui sobre a questão da jornada do herói no cinema, porque ajuda bastante a entender um certo viés aí do bolsonarismo que é bem típico. Tá? Então vamos comentar primeiramente a fala do Bolsonaro, né? Ele está numa igreja na Flórida, né? Que é bem típico, né? Os dois lugares são típicos de uma certa direita conservadora e ao mesmo tempo neoliberal, né? É bem típico essa conexão ali, a Flórida, onde fica Miami, enfim, né? Orlando e tal, e a Disney, né? Que é um destino muito comum dessa classe média mais conservadora, ao mesmo tempo mais neoliberal, e uma igreja, né, que da mesma maneira, né, figura aí nesse time, né, nesse esquema. E aí o Bolsonaro começa falando, né, ele vai falando, né, tem um trecho aqui do vídeo que eu vou colocar para vocês, e ele vai dizendo o seguinte, ó: eu estou aqui nos Estados Unidos, um país que eu sempre admirei, né, e já vale comentar isso, né, a admiração que o Bolsonaro tem pelos Estados Unidos não é uma admiração. Não é a mesma admiração que você vê, por exemplo, no Caetano, né? no Verdade Tropical, né? No qual ele faz uma reflexão profunda ali sobre a influência da música e da cultura americana no Ocidente, no Brasil, de maneira mais específica na Tropicália, que é uma admiração crítica, né? E reflexiva. A admiração do Bolsonaro é uma admiração, né? Enfim, de complexo de vira-lata mesmo, né? Ele foi lá para dizer para o Trump, né, eu te amo, I love you, em inglês, né? Foi beijar a bandeira dos Estados Unidos, bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, quer dizer, né? O Bolsonaro é isso, né? E depois ele diz assim, o Brasil, né, fazendo críticas já ao governo Lula, ele começa dizendo, né, o Brasil tem hoje presos políticos, né? Ele está se referindo aí a essas figuras que estão presas aí, né? Roberto Jefferson, Daniel Silveira, pessoas que, né, um jogou granada na polícia, o outro ameaçou o integrante do STF de morte, a outra tal de Zambelli lá andando com arma na rua, apontando para uma pessoa, quer dizer, né? Essas pessoas são presos políticos, né? E ele cita aquela expressão ditadura da toga, nós estamos vivendo uma ditadura da toga e tal, aquela coisa, aquelas críticas vazias ao STF que ele faz e que os bolsonaristas geralmente fazem, né? E aí que jornais e parlamentares e influenciadores estão sendo censurados, né? É muito engraçado, né? Ou patético, né? Vir da boca de um defensor da ditadura militar crítica à censura, né? Um sujeito que estava armando golpe ali, né? Um golpe militar mesmo ali, um golpe institucional, reclamando de censura, né? É um contrassenso para dizer o mínimo, né? E aí todo mundo gritando mito, mito, né? Que essa coisa também, essa palavra mito, ela é muito interessante para poder representar a relação messiânica que os bolsominions têm com o Bolsonaro, né? E aí ele diz a frase-chave aqui, né? Ele diz, todos nós temos uma missão aqui na Terra, que é típico discursinho religioso, né? A minha missão ainda não acabou. E aí todo mundo aquela ovacionado e tal, mito, não sei o quê, porque essas pessoas realmente acreditam que o Bolsonaro é uma espécie de,
né, de salvador da pátria, e o mais, né, enfim, tragicômico da história é que ele tem Messias no nome, né? Isso é que é mais curioso, Jair Messias Bolsonaro. Então pronto, alguns então devem misturar, tá vendo? Tá até no nome, tinha que ser, né, e tal. E ele vestiu esse manto ali do, né, do Salvador, do Redentor da nação, né? E muita gente ainda acredita nisso, né? E aí ele diz assim, nossa geração já faz parte da história do Brasil, um negócio inacreditável, né? Destruíram o Estado brasileiro, acabaram com a economia do país, enfim, né? E fora a violência, fake news, né? Um patriotismo falso que venderam, né? Estatais, né? Enfim, não tem nenhum projeto público de fato e se dizem, né, salvadores da pátria e tudo mais. E aí, enfim, a Folha Política, que é um jornal bolsonarista aqui, que eu vou colocar o vídeo para vocês, diz, né, os fatos excluídos pelo mainstream, né, como o conservadorismo, estão vindo à tona, né? Quer dizer, os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo, né? O mainstream, né, enfim, eles fazem uma distinção ali, né, entre mainstream e conservadorismo. Bom, né, o fato é o seguinte, que tipo de messianismo é esse, né? O que mais aqui? Só para completar, né, o Bolsonaro, na fala dele, ainda diz os brasileiros passaram a admirar de forma explícita a nossa bandeira nacional, né? Um patriotismo do Paraguai, já fiz vídeo aqui, né? Gente que não está nem aí para nenhum projeto público, só pensam ali em dinheiro, né? Porque tudo isso está conectado, né, com a ideia de liberdade, propriedade privada. Então, quer dizer, não tem patriotismo nenhum, isso é conversa fiada. Passamos a falar em família tradicional, passamos a falar, né? Se fala de família tradicional desde sempre na humanidade, né? Nunca se deixou de falar disso, né? E aí começamos a entender para onde estava indo o direito à propriedade, o respeito ao próximo, o sujeito que parou do lado de uma placa lá que tinha, né, uma menção ali aos mortos do Araguaia, e um papelzinho dizendo que quem gosta de osso é cachorro, né? Enfim, sujeito, né, um verme desse quer falar em respeito ao próximo, né? Mas enfim. E a revista Times noticiou essa né, permanência do Bolsonaro lá, essas falas dele lá, como um espetáculo bizarro, né? E o Leonardo Sakamoto, também vou deixar o link para vocês aqui, ele faz o seguinte comentário. Isso gerou o incômodo no Congresso americano por conta da semelhança do golpe no Brasil com o Capitólio, né? Que foi o caso do Trump lá, né? Armaram um golpe nos Estados Unidos também, essa extrema-direita, através do Trump. E isso foi feito aqui no Brasil também com o Bolsonaro, deu, né, a bosta que deu lá, destruíram tudo, né? Enfim, e tudo isso continua. O fato é o seguinte, pessoal, que messianismo é esse? O que significa messianismo, né? E a gente precisa entender um pouco isso, tá? E para isso vamos usar os livros, como a gente sempre faz aqui no canal, tá? Então, vamos pegar primeiramente o dicionário, Michaelis aqui, né, nosso dicionário da língua portuguesa. A gente vai em messianismo, tá? E a gente vai ver o seguinte, que é uma crença na vinda de um Messias, né? E a esperança na intervenção de pessoas ou circunstâncias providenciais para o surgimento de uma era de plena felicidade espiritual e social, tá? Então, o que é isso? Isso, né, dá para falar um monte de coisa a respeito, mas eu pego duas ideias aqui que ajudam a entender o que é o messianismo, que é a ideia do apocalipse cristão, né? E a ideia de utopia, tá? Para a gente pensar em duas vertentes aí dessa questão. No caso do apocalipse cristão, é nitidamente aquela coisa de uma solução final, né, para usar uma brincadeira aqui com a expressão lá uma brincadeira linguística, né, com a expressão do nazismo, é uma solução final para os problemas humanos, né? Quer dizer, aquele momento de redenção absoluta, quando viria um Salvador, que seria, no caso dos cristãos, né, eles acreditam que é Jesus Cristo, né, que seria o Messias. Essa palavra é de origem hebraica, né, significa ungido, né, e aí tem a ver com essa coisa né, daquele que foi escolhido para salvar o mundo, né, e tem a coisa da ressurreição e tal, né, ele morreu por todos e aí vai voltar para salvar o mundo, etc. E tudo isso está no Apocalipse cristão. É legal para poder entender isso, mesmo quem gosta de religião, quem acredita na religião, é legal tentar entender a história dessas crenças, né?
E aí eu deixo aqui a dica de um livro fantástico, sensacional nesse sentido, que é esse livro aqui do historiador inglês Norman Cohn, tá? Cosmos, Caos e o Mundo que Virá. As origens das crenças no Apocalipse. Ele fala de várias coisas legais aqui, de como que essas ideias já existiam antes do cristianismo. Enfim, fala de Egito, Mesopotâmia, os Vedas na Índia, né? E os judeus também. Fala o zoroastrismo, né? As conexões entre essas religiões e entre esses discursos redentores, né? E, enfim, e aí é um livro muito bom, mas muito bom mesmo, assim, um dos melhores livros que eu já li, tá? E aí, isso na verdade é justificável, né? Mesmo a gente que não tem religião, que a gente não acredita em nenhuma figura divina ou enfim, um salvador da humanidade, a gente tem, né, a pretensão de continuar as coisas e ao mesmo tempo a pretensão também de resolver problemas. Isso faz parte da vida, é normal, né? O ser humano não funciona sem isso, né? Inclusive, e aí isso tem a ver com a ideia de utopia, né? Porque uma ideia mais laica, né, de messianismo e uma ideia mais política de messianismo é a utopia, tá? E aí eu deixo aqui uma citação do Cioran, né, que é o pensador romeno, dos mais brilhantes também, História e Utopia, para poder ilustrar isso que eu estou falando, né? Ele diz aqui no História e Utopia, tá? Na página 90, tá? Ele diz exatamente o seguinte: só agimos sob a fascinação do impossível. Isso significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína, né? Então, a ideia de utopia é justamente esse exercício de colocar um projeto, uma meta a médio e longo prazo e começar a tentar produzir coisas que permitam aproximar essa meta ou até chegar nela de repente, né? É assim que as sociedades vão avançando ao longo do tempo, é assim que a gente vai se civilizando, que o mundo vai se civilizando, que vai escapando, vai saindo daquele estado lá de barbárie ou enfim, de violência e aquela coisa toda muito, né, próxima do animalesco ali, e vai se aproximando de uma lógica mais civilizada, com a sociedade melhor instituída ali, com um contrato social, com instâncias, né, de tentativa de acordo, a justiça, né, o direito surge para poder minimizar os conflitos, a política serve para colocar ali esse exercício do jogo do poder também numa lógica de debate constante, as eleições vão aparecendo, tudo isso, né, foi sendo conseguido, foi sendo conquistado na história da humanidade por utopias, né? Você vai produzindo projetos, vai jogando ali várias vezes, e muitas vezes tem muita gente que fica pelo caminho, né? Graças aos apocalípticos, né? Porque os cientistas eram queimados na fogueira, né, na Idade Média, porque tentavam ali, utopicamente, defender a física, defender, enfim, a ciência, né? Foi assim com o Giordano Bruno, foi assim com o Galileu, ficou preso, né, os últimos anos da vida dele. Então, enfim, a utopia move a vida da gente, né? Você não precisa da religião para poder ter essa lógica de encaminhamento para um horizonte de solução dos problemas, né? A questão é que nós, e ao mesmo tempo, nós vivemos numa época que é chamada por alguns autores de pós-utópica, né? Está aqui também, deixa essa dica aqui da Higina Moreira Bruzzi, Do Visível ao Tangível em Busca de um Lugar Pós-Utópico. É um livro sobre a arquitetura, né? Teoria da arquitetura, fala muito sobre o Jean Baudrillard aqui também. E ela vai explicar esse conceito de pós-utopia aqui, tá? Agora, apesar dessas ideias, né, de pós isso, pós aquilo, no fundo existe sempre uma lógica utópica funcionando nos debates públicos, né? Apesar porque essa ideia de pós-utopia é muito herdeira, é muito filhote ali do fim da Guerra Fria, né? Daquela coisa de não, acabou, né, aquela dicotomia entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e comunismo, agora só existe capitalismo, então acabou as utopias, né? Isso é conversa fiada, né? Conversa fiada de quem não estuda história de maneira mais profunda.
Porque quando você pega as sociedades ocidentais, especialmente as europeias, por exemplo, elas não destruíram nenhum tipo de comunismo. O que elas fizeram foi uma mescla entre várias conquistas bacanas que o comunismo foi gerando no mundo, né? Direitos trabalhistas, um Estado ali que, né, que funciona para poder gerar serviços de saúde gratuitos para as pessoas, e, enfim, uma lógica de solidariedade bacana ali também, enfim, né? E, ao mesmo tempo, as coisas bacanas do capitalismo também, que é a economia de mercado, né, as trocas comerciais, a concorrência, a oferta, né, de diversidade de produtos e, enfim, possibilidade de consumo, renda, trabalho e uma série de coisas aí que estão envolvidas. E, ao mesmo tempo, para tentar minimizar o lado ruim de cada uma dessas utopias também, né? Que é, no caso do capitalismo, a concentração de renda exagerada na mão de alguns, né? E até mesmo o trabalho escravo, porque até hoje se acha aí gente trabalhando de maneira escrava aí, né? no interior do terceiro mundo. E, ao mesmo tempo, o lado ruim do comunismo também, né? Que é essa dificuldade de entender a diferença, né? E o autoritarismo que existe nos dois lados, enfim, né? E uma espécie de visão meio uniforme da realidade, quer dizer, todas as sociedades ocidentais da Europa, especialmente, foram percebendo isso e bebendo a parte boa do capitalismo e a parte boa do comunismo, para poder construir ali uma síntese disso e ir funcionando. É assim, você percebe isso na França, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Itália, né, na Inglaterra e, enfim, nesses países todos aí, nos países nórdicos também, né, Dinamarca, Finlândia, Suécia, enfim, né, Islândia, Irlanda, você percebe ali que o nível de vida ali é melhor, né, do ponto de vista econômico, a renda é mais alta, a distribuição de renda é melhor, enfim, tudo isso é fruto de utopia, né, e ao mesmo tempo de uma tentativa de escapar, né, desse finalismo que existia tanto nas teses antigas do capitalismo quanto nas teses antigas do comunismo. Então eu não acho que a gente viva exatamente numa lógica pós-utópica, não. Tá? Eu acho que a gente vive numa lógica de síntese, de tentativa ali, né, especialmente na Europa, mas enfim, né, até mesmo no sudeste da Ásia você vê isso também, de uma tentativa de sintetizar as coisas boas, né, e também algumas experiências bizarras aí que vão se mantendo, né, Coreia do Norte, enfim, a ausência de direito trabalhista nos Estados Unidos, com a precarização do trabalho, o excesso ali de exploração, mas essas coisas vão sendo aí debatidas ao longo do tempo, né. E aí, o que o Bolsonaro representa, né, em termos messiânicos? Quando você escuta o discurso dele, o discurso dos bolsonaristas e dos bolsominions, você percebe que o messianismo do Bolsonaro está baseado em dois pontos, né? Um anticomunismo violento, que é, em essência, neoliberal, mas também é fascista, porque, né, ele não é um neoliberal estrito sensu, ele é conservador, então tudo isso se mistura num certo protofascismo ali, né? E ao mesmo tempo um discurso contra a corrupção, né? A gente já fez vídeos no canal aqui sobre isso também, um discurso furado, né? Uma farsa, né? Porque é um discurso messiânico, né? Ele diz: eu acabei com a corrupção. Isso é um pretensioso patético, né? Dizer isso, e mais patético ainda quem acredita nele. Porque a corrupção não vai acabar nunca, a gente já falou aqui no vídeo, né? Isso é muito mais forte do que qualquer projeto político. Isso tem a ver com a natureza humana, ali, com uma circunstância humana que acontece, o sujeito vai aceitar uma propina, o outro vai dar uma propina. Isso vai acontecer sempre. O que tem que acontecer é a manutenção das instâncias de investigação públicas, para que isso seja minimizado, né? E aí eu deixo nesse esquema para vocês, em relação a esse tema específico, de novo, a dica desse livro aqui, Tela Total, do Jean Baudrillard, que tem um capítulo aqui sobre a corrupção, capítulo 17, que fala sobre a corrupção, tá? O título do capítulo é O Espelho da Corrupção, tá? E ele fala sobre isso, né? De certa forma, ele fala sobre isso, a questão de que a corrupção não tem como acabar a corrupção, né? Agora, o curioso é que ele fala de algumas experiências da França, né? Eu andei relendo aqui o capítulo, e ele vai falando que o espetáculo da corrupção virou uma coisa meio midiática ali, né? Que aconteceu isso no Brasil também, né?
Só que no caso aqui, ele está dizendo que isso meio que criou lá uma espécie de apatia, né? Com quem não se interessa muito pelo assunto porque virou já uma coisa banalizada. No Brasil, não foi bem assim que aconteceu, né? Essa banalização anterior se transformou num messianismo na figura do Bolsonaro, né? E o anticomunismo a gente já falou muito, a gente vai falar mais vezes aqui em outros vídeos, né? Mas vamos atacar esse ponto aí, porque o Bolsonaro ele surge como um messias, entre aspas, né? A partir fortemente desse discurso contra a corrupção que foi aos pouquinhos consumindo ali as manifestações de 2013, 2014 que tinham um viés público, né? As manifestações começaram com uma defesa do passe livre, que é o MPL, né, Movimento do Passe Livre, que queria acabar com o aumento das passagens e defender até um transporte público gratuito para todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, críticas aos gastos públicos excessivos com a Copa do Mundo. Né? Muita gente falando, né, que porque a gente gasta demais aqui com estádio, mas não tem hospital direito e tal. Então, quer dizer, era uma agenda de críticas públicas, né, de pretensões públicas, e se transforma numa coisa de todo mundo dizer corrupto, né, e tal, fora a corrupção, tem que acabar com a corrupção. Só que essa crítica que foi começando a tomar as ruas e ganhar ali milhões de pessoas, ela não veio pautada ou não veio baseada em nenhum projeto. Era só uma crítica vazia. E negação pela negação, sem projeto, sem estar ancorado em algum tipo de desenho ali de projeto, vira o quê? Vira isso, vira violência, né? E vira estupidez, que é o discurso do Bolsonaro, né? Que é um estúpido que não tem projeto nenhum para o país, mas fica ali bradando porque ele viu que muita gente viu nele uma espécie de salvador da pátria, né? E aí, vamos tentar analisar essa figura do salvador da pátria, que é o Bolsonaro, pela via do cinema, que pode ser interessante. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele funciona, né? O bolsonarismo ele surgiu e foi galgando espaço aí no Brasil nos últimos anos de uma forma muito parecida com aquela que funciona naquilo que se chama de jornada do herói nos filmes de aventura, né? E aí eu já deixo aqui para vocês esse livro, Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana, que é um livro interessantíssimo, tá? E muitas vezes é bacana você tentar adotar esse olhar do diretor do filme, né? Para você entender como é que essas coisas são montadas e funcionam, porque isso ajuda, inclusive, a entender melhor a política, na medida em que, em vários casos, isso acontece. Não só na direita, mas na esquerda também, né? Tem muita gente que vê no Lula um salvador da pátria e esquece de analisar o projeto, né? Isso é mais importante do que, enfim, a pessoa figurar como um salvador, né? Agora, a diferença do Lula para o Bolsonaro é que o Lula tem projeto de verdade, né? Você pode discordar e tal, mas ele tem projeto. O Bolsonaro é um aventureiro, não tem projeto nenhum, né? E, enfim, ao mesmo tempo é um oportunista, né? E aí essa jornada do herói é muito interessante, né? A Ana Maria Baiana fala várias coisas interessantes aqui sobre isso. E eu cito 2 trechos dela aqui que eu acho que ajudam, né, a pensar o Bolsonaro, tá? Na página 191, ela diz o seguinte, ó: o filme de ação-aventura é sobre o herói e sua capacidade de superar obstáculos formidáveis trazidos por acontecimentos externos e alheios à sua vontade. Idealmente, o filme de ação-aventura deve falar ao nosso herói interior, do público, né? Despertando nossos recursos pessoais de coragem, resistência, abnegação, engenho. Como no princípio aristotélico, ela está falando do Aristóteles, da poética do Aristóteles, né? O herói não deve precisar de palavras para nos empolgar. Seus atos, decisões e reações frente a obstáculos que nós na plateia não ousaríamos enfrentar é que devem nos convencer de seu heroísmo. Então existe essa estrutura da jornada do herói no filme, né? Ele perde alguma coisa no início, acontece algum problema, ele é escolhido, ou seja, né, ungido, entre aspas, para resolver aquilo, né? Passa por dificuldades e tudo mais, e tem geralmente um inimigo, né? Que é esse papel do inimigo que o comunismo passou a fazer na mentalidade, enfim, mais fragilizada intelectualmente, né, da maioria dos seguidores do Bolsonaro. Então, enfim, o comunismo passou a figurar
né, nesse papel aí desse inimigo que o herói tem que enfrentar para poder chegar no final e fazer aquela redenção que o Messias, né, enfim, precisa fazer ali, porque é esse o seu papel, né? Então essa jornada do herói do cinema, ela reflete basicamente toda essa estrutura aí que está no cristianismo, que está, né, nas religiões e que está também em certas figuras políticas daquilo que a gente chama de populismo, né? Que é exatamente isso que o Bolsonaro representa, né? E ele figura aí de maneira bem clara, né? E aí o segundo trecho que eu deixo para vocês aqui para finalizar a reflexão do vídeo de hoje é quando a Ana Maria Baiana fala, né, que ela diz o seguinte aqui, né? Alguns elementos são essenciais para que a ação na tela seja produtiva nessa jornada do herói, né? Então ela diz, né, ela cita 4, olha só. Os heróis extraordinários, então ela fala, né, os melhores entre eles não são declaradamente heróicos desde o início, mas se parecem ilusoriamente com qualquer um de nós. É esse simplismo. O Bolsonaro é muito simples, um homem simples, caneta Bic, cheio de farofa, né? Gasta milhões no cartão corporativo, mas se veste ali de simplinho para poder fazer esse papel, né? O segundo ponto, antagonistas à altura dos heróis, o monstro comunista que vai destruir o mundo, né? Esse olavismo tosco aí que surgiu no Brasil nos últimos tempos. Por quê? Porque o herói precisa de um inimigo para poder funcionar como Messias, né? Ele tem que combater alguma coisa para poder chegar no final e salvar a humanidade, salvar os bolsomínios, né? Enfim, do monstro comunista que vai destruir o mundo, que vai comer as criancinhas, que vai escravizar as pessoas, tirar a liberdade dos outros, etc. Entendeu? Então essa figura aí do inimigo, né? Esse inimigo plantado é o comunismo, né? E de certa forma a corrupção também, né? Que também figura nesse âmbito meio ilusório aí, tá? O terceiro ponto são os obstáculos tão ou mais extraordinários que os heróis, né? Então ela fala, né, crise de proporções épicas, e essa crise, né, de proporção épica foi justamente a Lava Jato, né? A Lava Jato foi esse obstáculo aqui, essa crise que gerou o Messias, e aí gera todo aquele discurso, né, de não, porque o PT destruiu a Petrobras, destruiu o BNDES, aí chega na eleição, faz uma auditoria, não destruiu nada, mas tudo bem, destruiu lá, então quer dizer, entendeu? Então tem essa crise, né? Ele precisa, né, de uma crise e de um inimigo para poder combater e fazer esse papel de Messias para chegar no final e salvar a humanidade, salvar o Brasil, né, do monstro comunista, do Lula, do PT e tudo mais, né? E para finalizar, a violência, né? Não é possível fazer a jornada de um herói sem confronto e derramamento de sangue. O que no drama pode se resolver com um diálogo bem estruturado e na comédia com alguns tropeções, no filme de ação só pode ser condignamente expressado em atos extremos, porque herói, antagonista e obstáculo são extraordinários. Exatamente por isso que os bolsominions foram lá quebrar o Congresso Nacional, né? Eles queriam muito que o Bolsonaro fizesse isso, né? O Bolsonaro não fez, eles foram lá e fizeram, estão presos, né? Mas o fato é que deixo aqui de novo a dica, tá, do livro da Ana Maria Baiana, Como Ver um Filme, livraço dela, porque joga a gente nessa posição aí de entender o jogo de direção também do filme, e a gente entende mais ou menos essas estratégias que são muito utilizadas, né, em todos os campos aí do pensar, né, da produção aí, né, da política populista, na mídia e uma série de veículos aí, tá? E a gente vai falar mais um pouco sobre isso, vou fazer novos vídeos aqui sobre esse tema também, porque tem umas dicas aqui que não dá nem tempo de mostrar hoje, né, porque está no fim aqui do tempo, mas que ajudam a refletir isso de maneira mais ampla, tá? Vou fazer mais vídeos sobre isso, mas o fato é que para tentar refletir essa questão do Bolsonaro, né, essa frase dele aqui né, minha missão ainda não acabou. Nossa, né? A gente torce que já tenha acabado, Bolsonaro, porque a sua missão era destruir o Brasil, gerar violência, gerar, né, conflitos entre as pessoas aí. Então, meu irmão, se aposenta, entendeu? Dá um tempo e vamos aqui, né, debatendo para ver se a gente consegue ir minimizando aí essa catástrofe que são as implicações simbólicas do bolsonarismo. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Abraço e fui.